Ezequiel capítulo 1, verso 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. A semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e todos também rosto de águia. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Temos muitas mensagens gravadas que falam sobre estes 4 animais, estas 4 faces. E com toda a simbologia, com todos os seus significados, tudo isso, o Senhor nos tem ensinado muito em tudo isso. Há uma particularidade que vemos aqui nessa simbologia que Ezequiel está vendo, lá no meio dos cativos, semelhante a Daniel, em que ele vê a figura de 4 seres: homem, leão, boi e águia. Ora, se Deus está demonstrando isso, então significa que Deus tenha um objetivo a mostrar nisso. Por que um leão? Deus está querendo usar algo que nós, seres humanos, conhecemos, para daí nos falar, usando a sua própria linguagem. É o que nós chamamos de linguagem alegórica, ou tipificação, ou ainda simbologia. E nós vemos que isto é um mover de Deus, e chegamos à conclusão óbvia que isto aqui está representando uma onisciência de Deus. Seres que não se viram para se locomover. Para onde eles têm que ir, eles vão. Mas eles não têm nenhuma menção de, nenhuma expressão corporal para mudar de direção. Isto revela a onisciência de Deus. E a onisciência de Deus está diretamente relacionada à sua própria palavra. Então, nessa simbologia, nós vemos a própria palavra de Deus. Como se não bastasse, os evangelhos são representados por esses seres. Mateus é representado pelo leão, Marcos pelo boi, Lucas pelo homem e João pela águia. Então, não temos dúvida do que estamos falando. Sabemos que este é um princípio revelado e fundamentado na Escritura, que não tem para onde ir. Podem descobrir coisas novas, mas mexer nessa estrutura é impossível. Isso já está revelado, já está fundamentado. Mas o que vemos? Se Deus está revelando que esta é a sua palavra, em quem está a sua palavra? Naquele em quem a sua palavra estiver, este alguém tem essas características. Quais são elas? A característica de um leão, de homem,
de boi e de águia. Já estudamos tanto sobre isso, vou passar rapidamente, né? O leão é aquele animal feroz, predador, terrível. Só o seu rugido estremece, e estremece mesmo. Alguns anos atrás eu fui no zoológico, aquela cerca lá, aquelas grades, aquilo lá que eu sei que o leão não vai passar por ela, a gente sabe muito bem disso. Eu estava próximo àquela grade do zoológico com as crianças. De repente um leão soltou um rugido, irmão, parece que você vai derreter. Você já teve essa experiência de um leão rugindo perto de você? Terrível! O temor, graças a Deus que tinha uma grade, a gente olha assim, né? Porque dá para sentir a fúria do animal. Uma coisa impressionante, eu estremeci por dentro quando aquele animal, a cerca de 2 metros, soltou o seu rugido. Mas não esqueça, irmão, tinha uma grade no meio, uma boa grade. Então, a força do animal, as suas características estão também relacionadas a um obreiro de Jesus Cristo, porque isto é símbolo da palavra. A palavra entra em nós e opera aquilo que é o caráter da palavra e não o que é meu caráter. Quando a palavra de Deus penetra em mim, ela aniquila os meus conceitos, as minhas ideologias, ela aniquila, ela traz os conceitos e a ideologia dela, senão ela não aceita ficar alojada em mim. Não há contenda da palavra com as minhas ideologias, ou eu me rendo à ideologia da palavra, ou ela não estará em mim. Então, leão, aquela força. Homem, o homem representa a inteligência, parece que não tem mais limite para o homem. Eu falei, agora eu recebi uma notícia, estava analisando na internet, eu falei, não tem mais jeito, que coisa impressionante. Aí eu lembrei uma coisa que eu disse aqui no nosso seminário. Eu falei no nosso seminário que quando Jesus Cristo pisasse no Monte das Oliveiras, o que ia ter acontecido? Que a tecnologia estaria completada para a pregação do Evangelho no milênio. E quando eu vi aquela notícia na internet, qual foi a notícia que eu vi? Internet agora vai ser assim, você conecta alguma coisa na tomada que você usa eletricidade. Eu falei, não, extrapolou. Como é que você vai ter um aparelho que vai reconhecer, a internet vai ser liberada no mesmo fio que corre a eletricidade. O aparelho vai reconhecer a frequência da internet, vai passar a frequência da internet, e a frequência que torraria os teus aparelhos, torraria tudo, te daria um choque, essa não vai passar. É muita inteligência. Isso é o homem. Ah, está escuro. Não, vou criar uma lâmpada. Não, a lua está muito longe. Que nada, vamos fazer um foguete. Homem é inteligência. E Deus está demonstrando que a inteligência tem que ser característica dos seus servos, porque é a característica da sua palavra. Mas tem um boi. Antes de chegar no boi, eu quero falar da águia. O que é a águia? A águia é muito interessante. Já falamos tanto, né? A águia é um animal, vamos assim dizer, que não existe no mundo natural predador para ela. Até um leão pode ser morto numa batalha. E eu já vi leão ser morto em batalha, assistindo naqueles canais da Discovery Channel, né assim? Eu já vi leão. O leão se meteu lá com o búfalo meteu o chifre nele e acabou com ele. Até um leão pode ser morto no mundo natural, mas a águia, ninguém pega ela. Nem cobra venenosa faz mal para ela. É uma coisa impressionante. Quem já viu a luta de uma cobra com uma águia? Você já viu? Incrível! Parece que a cobra não acha a águia de jeito nenhum, nem a águia no próprio chão. Ou seja, nenhum animal consegue pegar a águia. Ela voa
a alturas fantásticas. Ela consegue ir tão alto que ela ultrapassa as nuvens. E quando há tempestade, ela vai mais para cima. Todas as aves, quando vem uma tempestade, descem para se esconder. A águia não. Quando ela vê uma tempestade, raios, trovões, ela sabe, isso é fantástico para um animal, ela sabe que acima daquelas nuvens negras de raios caindo, em cima está tudo tranquilo. Ela ultrapassa as nuvens negras e fica olhando a tempestade. Os raios só caem para baixo, não tem raio para cima. E ela fica segura ali, voa horas e horas sem precisar pousar, não se cansa até que a tempestade se dissipe e ela possa descer. Isso é característica de quê? De obreiro. Obreiro, quando vem a tempestade, vai mais em direção aonde Deus está. Amém? Sobe mais, vai em frente. Ah, tem nuvem, tem tempestade, eu vou passar por ela, eu tenho um obstáculo, eu tenho um objetivo. Aleluia! O meu objetivo é me aproximar de Deus, então essas nuvens não são nada para mim. Olhos de águia, visão de águia. Aleluia! Vai lá para cima, enquanto o boi lá embaixo, o leão, enquanto os homens, está todo mundo fugindo da tempestade e são sujeitos a que um raio caia e até mate, como tantas pessoas vemos por aí. A águia está sempre segura acima da tempestade. Isso é tremendo, característica de um obreiro. Um obreiro com visão de águia. Queremos chegar no boi. O que é o boi? O boi é um animal exclusivamente, o boi é um animal preparado para o abate, né? O boi é um animal exclusivamente usado para o serviço e para o abate. Boi não caça. Então, o boi é aquele ser pacato, vamos assim dizer. Aquele ser tranquilão. Põe uma cangalha vamos dizer, nos ombros dele, nas costas dele, e ele vai trabalhar. Trabalha sem reclamar. Pode deixar o boi com fome, que ele vai trabalhando mesmo assim, diferente do burro. Dizem que ele é burro, mas ele não trabalha com fome. O jumento, ele só bebe água fresca. Não adianta dar água suja para ele, que ele não bebe. Mas vamos falar do boi. O boi, você coloca ele para o trabalho, ele trabalha o dia todo. Se ele não aguentar, ele cai morto, mas parar de trabalhar, ele não para. Ele sempre atende o comando. O que vemos nessa característica do que a palavra gera em um obreiro aprovado por Jesus Cristo? Nós vemos determinação, a força do leão, vemos a inteligência de um homem, vemos a espiritualidade de uma águia, mas vemos também a submissão de um boi. Não adianta, obreiro de Jesus Cristo que é só leão, não presta. Deixa comigo, é comigo mesmo. Calma, leão. Sossega, leão, diz o ditado popular. Obreiro de Jesus Cristo que, não, eu sou inteligente, eu sou sábio, deixa comigo. Não, eu resolvi, cara, isso aí é moleza para mim. Deixa comigo, eu estou acostumado a fazer isso aí. Eu sou inteligente, eu sou estudado, eu sou formado. Não presta. Está faltando a essência do boi. Eu sou a águia, meu amigo. Eu vou alto mesmo, eu vou acima das montanhas, eu transpasso as tempestades. Eu sou o tal, cara, deixa comigo. Não presta. Porque aqui nós lemos que diz no verso 9, as asas se uniam. Não pode dizer que é um obreiro leão sem também ser um obreiro boi. Porque até mesmo o leão tem que ser submisso a Deus. Se não tiver a essência da submissão de um boi, até mesmo o leão vai se perder, vai cair no abismo. Quando Deus ordenou para que os animais entrassem na arca, se o leão não fosse submisso, se não existisse no leão uma essência de boi e ele não entrasse na arca, as águas do dilúvio o teriam tragado e a sua espécie seria extinta. Entendeu?
Ou seja, características múltiplas fazem parte da vida de um obreiro que verdadeiramente a palavra, que aqui está representada, penetrou no seu ser, na sua essência, mudou. Pegou, peraí, esse camarada aqui, ele é muito leão, ele é um Pedro, né? Jesus, deixa comigo, cadê o primeiro? Cortou a orelha de Malco. Aí Jesus diz assim, calma aí, Pedro, joga um pouco de boi nessa essência de leão aí, não beberei eu o cálice que o Pai me dá? Amém, meu irmão? É assim, o diabo chegou e, olha, tu não és a águia? Não está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito? Não está isso, não está aquilo outro? Transforma as pedras em pães, tu está aí, ó, está em jejum aí, ó, 40 dias, transforma as pedras em pães aí, se tu és o Filho de Deus. Não, eu sou o leão da tribo de Judá, eu tenho a visão de águia também, eu sou inteligente, sou nascido de mulher, mas eu também sei ser boi, e o Pai não me enviou aqui para demonstrar o meu poder, me enviou aqui para demonstrar a minha submissão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Então, meu irmão, não esqueça, você não pode ser só você, você tem que ser um complexo. E o que acontece? O Espírito Santo em você, na hora que você tem que ser águia, e lá juntinho do céu receber a revelação, ele fala contigo. Quando você tem que demonstrar a força do leão, ele te diz, olha, agora esse dia que tu acordou, esse dia tu é leão. Esquece o boi, esse dia tu é leão. É a direção dele. Ele te usa como ele quiser. A palavra tem o recurso para fazer você instrumento conforme aquilo que ele quiser, no dia, no mês, no ano, tudo de acordo com o projeto dele. Então, o boi, submissão total. Outro detalhe que fala aqui, que compreende ser unido ao verso 9, é que diz, no verso 10, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. A mão direita, todos os quatro tinham rosto de homem. A mão direita, todos os quatro tinham rosto de leão. A mão esquerda, todos os quatro tinham rosto de boi. E também rosto de águia, quantos? Todos os quatro. Ou seja, não era como muita gente pensa, que um virado para um lado era rosto de águia, o outro para o outro lado, rosto de leão, o outro para o outro lado, rosto de homem, e o outro rosto de boi. Não. Cada um tinha os quatro rostos. Cada um tinha quatro rostos. Não é isso que está escrito aqui? Se eu entendi, é isso que está escrito aqui. Ou seja, está demonstrando que a palavra, quando penetra em você, ela traz as possibilidades de uma operação múltipla. Só que tem pessoas que só se deixam usar como leão. Não, eu gosto mais do leão. O leão é bonzinho. O leão atemoriza todo mundo. É o rei da selva. O reino de Deus não é composto de rei da selva. O reino de Deus existe um título tremendo. E o título glorioso que tem lá no reino de Deus para a gente, ele não recai sobre o leão. Agora pegou, Jesus. Não recai sobre a água, e não recai sobre a águia, e não recai sobre muitos homens. O título mais glorioso, servos de um Deus vivo, só se equipara ao boi. Será que nós precisamos muito mais ter humildade do que ousadia? Mais humildade do que propriamente espiritualidade? Mais humildade do que propriamente inteligência? Bom, pelo menos diz a Bíblia, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Quando Ele exalta, não interessa quem seja, nem o que você tenha. Se Ele olhou para você e falou, vou exaltar aquele ali, meu irmão, se Ele falou que vai exaltar, Ele exalta. Então,
Eu quero que você veja, entenda esse complexo da operação de Deus, meu irmão. Porque, vou repetir, não adianta você ser o leão. Jesus é o leão da tribo de Judá, eu também sou. Sai rugindo por aí. Não adianta. Além de ter uma patinha de leão, você tem que ter uma patinha de boi. Se os seus dentes são de leão, mas também tem que ter dente de boi. Se a sua juba é de leão, também tem que ter couro de boi. Porque eram 4 rostos em um único ser. As asas deles estavam unidas, ou seja, se Ezequiel consegue entender e escrever que as asas estavam unidas, se o Espírito Santo fez Ezequiel perceber essa unidade, essa união das asas, significa que um não andava sem o outro. O tempo todo estavam unidos. Entende, meu irmão? Por isso, não vá à presença de Deus como leão, vá como boi. Se ele te disser, hoje tu é o meu leão, aí hoje tu vai e faz. Ele deu a ordem, meu irmão, acabou a história. Mas não esqueça nunca, sempre acima de nós, não interessa a posição que estejamos no mundo, só seremos alguma coisa se sempre entendermos que nunca seremos soberanos. Não existe projeto de Deus para nenhum de nós ser soberano. Esse título nunca será dado a homem nenhum na face do planeta. Só o título de servo. Por mais que tu triunfes ou sejas soberano, como Davi o foi, esquece que tem um Deus reinando sobre você, que a tua essência de boi não foi retirada. Faz o que tu bem quer. Aí Deus dirá, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Tem um episódio que eu acho ele tão incrível, que está aqui em 2 Reis. Você lembra que houve um profeta desconhecido que profetizou em Betel? Aquele que depois o leão matou. 2 Reis 23, no verso 25. Deixa eu só avivar a sua memória. Aquele profeta desconhecido que foi a Betel, ele profetizou no altar, lembra? Altar, altar. Sobre ti se queimarão ossos humanos. Essa é a palavra do Senhor, que o altar vai se fender e a cinza vai escoar. E o homem que vai fazer isso é um homem que nascerá na casa tal e o seu nome será Josias. Mais ou menos, eu posso estar errado nos meus cálculos, mas mais ou menos 300 anos, 280, 300 anos depois, o tal Josias nasceu. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Josias, aqui em 2 Reis capítulo 23, no verso 25. E antes dele, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele, nunca se levantou outro tal. De tal maneira, o escritor aqui de Reis coloca, acha que esse Josias, ele atendeu as coisas de Deus de tal maneira, que diz, ó, depois desse camarada aí, nunca se levantou um igual. Ele foi demais. A Bíblia diz que ele era como um leão, e como um boi, e como um homem, e como a águia. Diz que ele tinha visão espiritual. O que esse Josias fez? Que o profeta desconhecido tinha profetizado. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E o camarada foi tremendo. Ele mandou derrubar tudo que foi idolatria que existia em Israel. Ele purificou o templo. Ele acabou com as casas de prostituição cultuais, né? Aqueles cultos a Baal envolvendo orgias e prostituições. Ele acabou com aquilo tudo. Ele purificou o templo de uma maneira inigualável. Ele eliminou o nome de Baal
na face de Israel. Josias foi tremendo, e aqui está dizendo, olha, depois dele nunca se levantou outro tal. Josias foi o máximo. Tá joia. Josias foi o máximo. Segundo Crônicas, capítulo 35, verso 20, diz: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megito. E os frecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. E no decorrer da história você vai ver que Josias morreu. Mas ele foi um rei inigualável. Ele foi tremendo. Ele se submeteu à palavra de Deus, à lei de Moisés, e ele foi o tal. Ele purificou Israel, ele fez coisas tremendas. Depois vai dizer que era o tempo do profeta Jeremias, em que ele está vivendo. Jeremias fez grande pranto e lamentação sobre Josias. Ora, como é que pode? Por que Deus permitiu que Josias fosse morto pelas mãos, pelas flechas de Neco, faraó, rei do Egito? Se Josias foi um homem inigualável. Só que Josias, quando começou, conquistou, se engrandeceu, agrupou o exército, ele esqueceu que ele não era só leão, que ele também tinha que ser boi, submisso. E Neco, rei do Egito, diz assim para ele: sai do meu caminho, porque foi o mesmo Deus de vocês que me mandou subir contra a Síria e dominá-la e extirpar todo mundo. Sai do meu caminho, senão tu vai morrer. Eu vou em nome do teu Deus. Isso me deixa arrepiado, isso me deixa fora de mim. Se Josias tivesse exercitado um pouquinho mais do boi da sua vida e ido fazer uma oração e perguntado: Deus, vou contra Neco, rei do Egito, Deus diria assim: não vai não, porque ele está em meu nome, ninguém pode resisti-lo. Nem tu, que é o meu ungido, nem tu que é o meu rei, nem tu que tem feito a minha vontade desde os 8 anos, nem você pode resisti-lo, porque eu o enviei. Aleluia! Isso é uma coisa, minha cabeça falta pouco explodir com essa realidade, irmão. É forte, ela é impactante. Ou seja, Deus pode derramar sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural e dizer assim: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Todos os dias da tua vida ninguém vai te resistir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tem um detalhe: anda na minha presença e ser perfeito. Exercita sempre o teu lado de boi, irmão. Nunca faça aquilo que você acha que é bom, porque boa, perfeita e agradável não é a nossa, mas a vontade de Deus. Aleluia. É a dele. Não faça o que você pensa que tem que ser feito. Sobre a tua vida por um tempo reinam homens, e se tu alcançares tal posição, chegará um dia que reinará Deus, mas você nunca será soberano. Existem vários critérios que Deus trata na nossa vida. Tem momentos que Deus nos deixa ser submisso aos próprios homens, e tem hora que Deus diz assim: não, agora é eu e você. Eu sou o teu esconderijo, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu escudo, eu sou e acabou, eu sou na tua vida e ponto final. Mas irmão, a essência do boi, o dia que ela sair da sua vida, vai fazer qualquer coisa, esquece o evangelho.
Porque evangelho é para servo e não para senhor. Senhor nesse reino só existe um. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, Jeová Altíssimo, Jeová Shalom, o Rei do Universo. Ele sim, ele era, e há de vir. Boi. Há uma frase que um homem repetia, e ele dizia: aquele que não é um bom liderado, nunca será um líder. Ou seja, a essência do boi tem que estar na nossa vida. Não adianta. Eu sou forte, mas o boi também é. Ou não é? Que força tem aquele boi? Será que se ele se revoltar, alguém pode segurá-lo? Não pode. Mas ele normalmente se submete aos serviços, etc, etc. Então, meu irmão, nós queremos concluir enfatizando a face de boi, não a de leão. Não. A de leão, muitos são leões. Mas Deus só conta com quem é submisso. Então, se não tiver boi, interessante que Jesus usa uma palavra: olhai os campos, que estão brancos para a ceifa. Não é isso? Ele disse, olhai os campos. Sim. Ele disse, rogai ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Interessante. Campos e seara. Se nós fôssemos olhar nessas quatro faces e colocássemos um psicotécnico. Eis aqui um homem, eis aqui um leão, eis aqui um boi, eis aqui uma águia. Eu preciso de trabalhadores para a minha seara. Quem você acha que o dono da seara escolheria? O leão, o homem, a águia ou o boi? Hein? Eu acho que ele escolheria o boi. Sem dúvida que ele escolheria o boi. Ou seja, o Senhor é a nossa força. Ele demonstra que existe uma força em você. Mas você já viu Deus contando com o seu braço? A força do leão que existe em você, ela não é carnal, ela não é física. Então toma cuidado para que você não esteja fazendo uso da força física. Você já viu o Espírito Santo trabalhar em cima da força de alguém? Não. Sobre Sansão. Sansão tinha aquela força? E o Espírito Santo trabalhou sobre ela? Não. Era o próprio Espírito Santo que dava a Sansão a força e operava. Então, nós não temos força suficiente. Não podemos nem nos comparar a um leão. Já pensou nós diante de um leão? Que terrível! Eu, pelo menos, se eu souber que tem um leão na rua de cima, com certeza eu vou passar pela de baixo. Não dá para mim, não. Agora, se o meu Deus me disser assim, vai por este caminho, aí, meu irmão, nele pode entrar Golias, pode entrar leão, elefante, porque aí eu estou exercendo a força, não do leão, mas do boi. Porque o meu Deus disse, vai. Eu estou obedecendo, eu estou em submissão, então eu não sou leão, eu sou boi. O boi vence o leão. Vence ou não vence? Vence. Claro que vence. E no decorrer dos seus estudos você vai descobrir isso. E tem que descobrir. Porque se não descobrir isso, não vai a parte alguma. Quando eu digo nesse ministério que eu sentei 13 anos no banco, 13 anos de banco, tem pessoas que dizem assim, não, isso não é para mim não, que é isso? Eu tenho capacidade, eu sou formado, eu já fiz 2 seminários, eu fiz educação religiosa, eu já li a Bíblia 5 vezes, maravilha, eu não li a Bíblia 5 vezes,
Mas quando você se acha muito capaz, muito tal, você é só um homem. Só um homem não resolve de nada. Além de ser um homem, ter essa essência, tem que ter a essência do leão. O leão, meu irmão, como eu dizia para você, que eu vi um búfalo pegar um leão, mas eu vou te dizer uma coisa, o leão não voltou atrás, ele foi até o fim, ele não retrocedeu. Achei aquilo incrível, mesmo ele vendo que ia ser chifrado, e tá ele naquela batalha. Eu estou assistindo aquilo pela internet, eu estou achando impressionante. Quer dizer, em todo o tempo ele achava que ia poder vencer aquele búfalo. Mas o chifre do búfalo não é fácil. Pegou e acabou com o leão. Depois os outros leões vieram e acabaram com o búfalo. Mas aquele ali ficou a ver navios. Então, a sua essência não é só de leão, não é só de um homem, não é só da espiritualidade da águia. Se faltar o boi na sua vida, você vai desobedecer a Deus. Lembra de um homem que foi leão, inteligente e espiritual? Mas não bastante, porque faltou o boi. Senhor, eu estou pronto a ir a Jerusalém e até morrer pelo nome do Senhor, ninguém me constranja não. Eu vou, depois Jesus se manifesta para esse homem e diz assim, olha, sai de Jerusalém. Não, todo mundo conhece meu testemunho, eu tenho coragem de testemunhar para esse povo, mas não vão ouvir o teu testemunho, Paulo. Não, mas deixa comigo, Senhor, tu vai ver, eu vou pregar para esse povo, eu vou testemunhar. O que faltou na vida de Paulo? Faltou o boi. Que ele não falte na nossa, amém, irmão? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Sozinho dentro do meu quarto, eu estou a meditar, sofrendo com esta tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço, Senhor, mais uma vez, vou recomeçar. Servimos a um Deus tão tremendo. Qual será o mistério do Evangelho? Visto que somos o único povo cujo Deus não aceita que peguemos em armas, a tal ponto de a Escritura dizer que Deus se alegra na morte dos seus santos. A Bíblia diz que Jesus foi um boi, pois diz que como ovelha muda foi levado ao matadouro. E como um de quem não abriu a sua boca, ninguém fez caso dele, não questionou, foi até o fim, semelhante a um boi. Sozinho dentro do meu quarto, eu estou a meditar, sozinho. E o coração tão machucado, te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Vou recomeçar.
contigo, meu Deus. De joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. De repente o teu amor me lavou por dentro, te peço perdão. Estende tua mão pra mim, te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Contigo, meu Deus. Será que você pode reconhecer? Está faltando um pouquinho de boi na sua vida? Não, eu sou águia. Eu sou águia, eu sou leão. Eu sou inteligente, eu sou o tal. Eu já li 50 livros. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu tenho revelação. Eu já ouvi a voz de Deus. Eu tenho sonhos proféticos. Eu tenho visão. Cadê o boi? Cadê o boi? Cadê a humildade? Cadê a mansidão? Cadê a manjedora? Cadê o filho do jumentinho que entrou em Jerusalém? Cadê o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça? Cadê? Cadê a humildade? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão. Lá em Isaías está escrito: o boi conhece seu dono, e o jumento a sua manjedora. Mas Israel não sabe nada, o meu povo não entende. Você sabe quem é o seu dono? Você sabe aonde que você tem que se alimentar? Conhece a sua manjedora? Então vai um alerta terrível. Aprenda a ouvir as regras de Deus. Aprenda a se enquadrar nelas, nas de Deus.
Não coma de outras fontes que não seja da manjedoura que você já conhece. Aquela que Deus preparou para você. O Espírito Santo é quem traduz a mensagem. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez.